Oitava questão: calcular a área total e o volume de um prisma hexagonal regular de aresta da base igual a 8 centímetros e altura 10 centímetros. Se você baixou a lista, você observou que o desenho não foi feito, o esboço desse prisma não foi feito. Então, como é que eu vou fazer o esboço dele? Esboço, tá? Então, comece traçando essas linhas. Ó, eu tenho o meu esboço embaixo, mas como é que você vai iniciar? Você pode iniciar desse jeito. Então, trace um retângulo inicialmente. Então, é importante, conforme você vai assistir no vídeo, você vai tentando fazer esse esboço. Então, fiz esse retângulo aqui. E agora, eu faço um outro retângulo aqui, ó. Perdão, eu não vou fazer o retângulo aqui em cima porque essas linhas vão ficar tracejadas. No meu, elas vão ficar cinzas. Então, depois desse retângulo, o que que eu vou fazer? Eu posso fazer uma abertura mais ou menos assim, ó. Então, vou fazer assim. E vou fazer assim. E agora? Vou pegar esse ponto e vou ligar aqui. Então, mais ou menos nessa linha aqui, ó, seguindo essa linha, eu vou ter essa reta paralela. Eu vou ter aqui. Então, nesse ponto eu estou com alguma coisa mais ou menos assim. Tá? Eu estou com um retângulo. E dentro desse retângulo, em cima desse retângulo, eu tenho esse hexágono. Hexágono 6 lados, tá? A partir de agora, o que que eu faço? Eu vou pegar e descer. Não vou descer até o final, vou descer até uma parte. Tá? Um pouco antes. Na verdade, seria o mesmo tamanho. Esse mesmo tamanho aqui, eu desceria aqui. Tá? E agora? Agora eu vou ligar esse com esse. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E vou ligar esse com esse. Essas linhas que aqui estão em cinza são as linhas tracejadas para você. Tá bom? É só um esboço, então não estou me preocupando aqui em sair perfeito, mas para entender o que está acontecendo aqui. Então eu tenho lá, calcular a área total e o volume de um prisma hexagonal regular. Toda vez que aparece essa palavra regular, significa que a aresta, o polígono da base, todos os lados possuem a mesma medida. De aresta da base igual a 8. Observe que ele só te deu uma medida. Então, todos esses segmentos aqui, ó, 6, eles valem 8 centímetros. E a nossa altura, 10 centímetros. Como é que eu calculo a área de um hexágono regular? A área de um hexágono regular é dada por essa relação. 6 vezes a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Talvez você fale, ah, professor, essa daqui passou no vídeo anterior, né? A área de um triângulo equilátero. É bem isso mesmo. Se nós traçarmos as diagonais aqui, deixa eu fazer isso em vermelho. Se eu traçar essas diagonais aqui, mais ou menos, esse hexágono, ele é dividido em 6 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esses 6 triângulos são triângulos equiláteros. Então, a área de um hexágono regular são 6 vezes a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ou seja, 6 vezes a área de um triângulo equilátero de medida A. Perfeito? Então, grava essa relação. Então, essa relação 6a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, nos permite calcular a área de um hexágono regular. Então, o que nós queremos aqui? A área total. Então, vamos calcular essa área. Eu vou aproveitar essa fórmula e já vou calcular essa área. A área do hexágono regular, que eu vou chamar de base. Então, a área dessa base vai ser 6 vezes
8, medida da aresta é 8, ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Eu poderia colocar 64, eu prefiro abrir e ver o que eu consigo simplificar, porque às vezes facilita a conta. Então, eu vou fazer assim, ó, 6 vezes. Abrir é colocar, ao invés de 64, eu coloco 8 vezes 8. 8 vezes 8, raiz de 3, isso aqui dividido por 4. Observa que eu consigo simplificar o 8 e o 4. Então, se eu dividir por 4, vai dar 1. Se eu dividir aqui por 4, dá 2. Então, a minha continha ficou agora. 6 vezes 2 são 12. 12 vezes 8. 12 vezes 8, 96. 96, raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área da minha base. Tá? E observe que na minha lateral, o que eu tenho? Eu tenho retângulos, cujas medidas são 8 por 10. Então, na minha lateral, vou voltar aqui, então, na minha lateral, eu tenho todas as faces iguais, e essas faces são retângulos. Cujas medidas são 8 centímetros por 10 centímetros. Quantos retângulos eu tenho? 6. 6 retângulos, por quê? Porque o polígono da base tem 6 lados. 8 vezes 10, isso equivale a 80 centímetros quadrados, é a área de uma face. Então, agora a gente consegue dar a nossa resposta. Quem vai ser a área total? A área total é equivalente a 2 vezes a área da base mais 6 vezes a área de uma face lateral. A área de uma face lateral, a gente viu aqui que são 80 centímetros quadrados. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, 96, raiz de 3, mais 6 vezes 8, 48, 480 centímetros quadrados. A área total vai ser igual. O dobro de 96, 192, 192, raiz quadrada de 3, mais 480. Qual é a unidade? Centímetros. Então, área total, centímetros quadrados. Era só isso que ele pedia? Não, ele pedia a área total e ele também pediu o volume. A área total está aqui. E o volume? O volume vai ser a minha área da base multiplicada pela altura do prisma. Então, nós teremos como volume igual a área da nossa base, 96 raiz de 3. 96 raiz de 3. Vezes a altura do nosso prisma. A altura do nosso prisma, 10 centímetros. 96 vezes 10, 960. 960 raiz de 3 centímetros cúbicos. Esse é o nosso volume. Então, resposta: área da base, área total, 192 raiz de 3 mais 480 centímetros quadrados, e o nosso volume, 960 raiz de 3 centímetros cúbicos. Por esse vídeo é só, bons estudos e até o próximo vídeo.